A seguir, um bate-papo com o escritor Alessandro Garcia, que está lançando o livro A Sordidez das Pequenas Coisas. Pequenas maldades, perversões e tensões do cotidiano são temas dos contos de Alessandro Garcia. O escritor está lançando o livro de estreia, A Sordidez das Pequenas Coisas, no próximo dia 7 de outubro, no Zelig Bar, pela Não Editora. E ele está aqui, e também está aqui o livro. Parabéns, Alessandro. Obrigado. Então, aqui, vamos ver, para cá. Está aqui a obra, chegando então, né? Chegando agora, recentemente. Minha semana passada eu peguei ele nas mãos pela primeira vez, emocionadíssimo aí com o primeiro filho, né? Pois é, isso é bacana, né? Está saindo o primeiro livro. Você tem uma trajetória como escritor que começou quando? Ela começou mais seriamente em 2002 mesmo. Apesar de eu escrever há mais de 10 anos, em 2002 foi quando eu comecei a fazer parte de um projeto carioca chamado Paralelos, que é uma revista literária toda online, mas que teve uma grande abrangência, uma importância bastante grande realmente. E foi quando eu comecei a colaborar para ela, tanto com contos, quanto com resenhas, com crítica, e estabelecer um diálogo maior com os escritores de diversas partes do país. Foi eu comecei a encarar a literatura de uma maneira bem mais séria mesmo. Nesse período também você fez uma oficina super bacana com um escritor de destaque da nossa literatura. Sim, Milton Ratum, né? Um grande escritor aí. Foi até por decorrência do Paralelos. Eu acabei fazendo a Flip, indo para a Flip lá em Paraty, e fui um dos convidados a participar da oficina literária com o Milton Ratum, onde a gente fez uma oficina de romance, e nesses dias eu pude vivenciar com esse grande escritor realmente um pouco dos meandros da criação literária, e foi sensacional, assim, né? Pois é, aqui nesse livro você reúne 20 contos de sua produção. E como é que é o seu processo de criação? O processo de criação é um pouco diário, assim, ele é doloroso, talvez seja muito mais de dor do que de prazer, eu acho, embora possa parecer um contrassenso, porque se eu não tivesse algum prazer disso, eu não faria literatura. Na realidade, é um processo muito disciplinado, né? Por ser publicitário, dia a dia e tal, eu acabo chegando tarde, sempre trabalhando até muito tarde. Então eu me forço a criar uma disciplina de criação, na realidade, em que eu entro noite adentro e mesmo fim de semana para realmente poder criar o que me interessa, criar esse universo, esse mundo à parte, que são os personagens, as histórias que eu construo na literatura, né? Pois é, entre publicidade e literatura, qual é que é a ponte, assim, para você? Para mim, na realidade, é uma coisa da feição do texto. Como eu sou redator, minha formação de publicidade é redator mesmo, o lance de burilar o texto, saber o que eu posso fazer com ele, utilizar ele como uma ferramenta mesmo, para mim isso é muito proveitoso, sabe? Eu, na realidade, acabo, na minha literatura, fazendo um tipo de texto bem diferente do texto publicitário comum, assim. Tipo, eu acabo, na realidade, buscando algo que eu não tenho na literatura, mas por dominar, eu acho que as ferramentas da linguagem, eu posso realmente alçar voos diferenciados na literatura. Pois é, aqui no texto, em um dos textos de apresentação do teu livro, né, Augusto Salles, ele diz que, assim, Alessandro Garcia descreve pequenas obsessões, traumas domésticos e aparentes irrelevâncias do dia a dia com profundidade e singeleza, construindo com engenhosidade universos distintos e complexos, a partir de compostos repletos de simplicidade, valendo-se de elementos de lembrança pessoal e memória coletiva. Eu peguei esse pequenininho texto aqui, um trecho do comentário do Augusto Salles, para que você colocasse para a gente, assim, qual é o seu interesse na literatura? Que personagens são esses, né? Aqui, obsessões, cotidiano, pequenas maldades... Nesse livro em questão, Saúde das Pequenas Coisas, eu acho que houve uma tentativa bastante clara de tentar fazer quase uma investigação vou dizer da alma humana, mas da pequena sordidez, como eu falo aqui mesmo, mas acho que passando longe, talvez, com que o nome possa predeterminar, não de uma sordidez, de uma marginalidade, não se aproxima de uma literatura marginal, de lugares sórdidos e tudo mais. Eu quis buscar na sordidez, na realidade, uma investigação dessas pequenas nuances da alma humana, pequenos gestos, pequenas ações, atitudes que podem ter uma certa crueza, uma certa perversidade. E também aliar isso a um certo lirismo que também pode existir nisso. Então tem um universo de perversidade que pode permear a vida infantil, pode permear a vida em família, pequenas coisas desse tipo, assim, na realidade, analisando com sutileza essas pequenas crueldades um pouco que a gente tem, assim. Algumas, de repente, sendo um pouco mais explícitas, né, indo da loucura mesmo, e outras muito mais sutis, realmente, pequenas obsessões diárias, assim. O universo do cinema te inspira também?
Eu gosto muito de cinema, eu acho que o universo cinematográfico acaba me influenciando de alguma maneira, assim, sabe? O cinema, eu acho que mais intimista, o cinema independente, vem fazendo muitas coisas muito bacanas. Uma pergunta até porque em um dos contos do Vãos, né, você faz uma descrição minuciosa, né, de cada gesto dos personagens, da paisagem, do ambiente, de um sítio onde estão um casal, uma tia e duas crianças. Perfeito, né? perfeito. Acho que nesse conto Vãos, isso foi essencial. Acho que foi o conto que eu me dei mais ao trabalho de realmente criar um universo imagético, que foi nesse sítio onde eles passam essas férias, criando todas umas férias, um cenário idílico realmente, porque o cerne desse conto está um retrato na realidade, porque eu brinco com uma lenda que existe do retrato do menino chorão, que seria um retrato com influências, né, influências aí demoníacas, que acaba gerando uma influência em uma criança que está nesse sítio. Na verdade, eu quis criar esse universo bonito, essa fazenda, esse sítio, esse universo muito, muito encantador, para depois poder contrabalancear, vir num contraponto realmente com um certo horror que acaba acontecendo naquela família ali, né? Porque também você trabalha ali com períodos bem longos, né? E para a gente como leitor, isso exige, né, uma atenção redobrada na medida que você lê, retorna. Bom, é por aqui mesmo. É verdade. Pra não se Eu perder. sim, eu acho que no Vãos também essa tentativa de criar quase que um labirinto, um período mais longo, em que realmente é preciso uma atenção maior, quase que numa literatura num formato um pouco mais clássico mesmo, apesar de eu fazer alguns estudos formais em outros contos. Nesse foi uma tentativa realmente de tentar fazer um conto mais clássico na melhor concepção da palavra e querer gerar junto ao leitor realmente uma atenção maior, assim, sabe? Querer uma literatura um pouquinho mais rebuscada aí nesse Vãos. Alessandro, algumas das coisas que você gosta de ler? Autores? Eu gosto muito de ler Júlio Cortázar. Júlio Cortázar é uma grande paixão mesmo. David Foster Wallace, escritor também latino-americano, eu gosto bastante. Jonathan Franzen, né? É um escritor que eu gosto muito também. Ian McEwan. Tem diversos autores aí, né? Escritores latino-americanos também, Bolanho, Vila Mata, são vários autores que me inspiram aí no dia a dia. O filho está saindo, né? Primeiro livro. Primeiro livro. E próximos projetos aí, alguma coisa já... Já tem um romance aí sendo feito. Na realidade, havia essa necessidade de vou soltar esse livro logo para poder me dedicar a um outro projeto, que é esse romance que eu vinha labutando há algum tempo aí, né? Então o romance está sendo feito já, que tem o nome provisório de Frederico. E tá vindo aí, eu acho que de repente até o ano que vem deve estar soltando um novo livro aí. Bom, quem quiser seguir o Alessandro Garcia, tem página na internet, Twitter, vamos lá. Tem o site alessandrogarcia.com, Twitter, né, @alegarcia, e o blog, por enquanto, está no suburbana.blogspot.com. Legal, obrigado pela tua participação. Eu agradeço, aqui. Milton. Lembrando que o lançamento de A Sordidez de Pequenas Coisas vai ocorrer no dia 7 de outubro, a partir das 7 horas da noite, no Zelig Bar, que fica na rua Sarmento Leite, 1086. Obrigado e parabéns. Obrigado.